Pronto, agora tá me ouvindo aí, professor? Tô vendo. Tá me ouvindo? Pronto, tô sim, agora deu certo. Só Pronto, só tá esperar um. aparecendo sua imagem. Não tá aparecendo imagem, mas acho que dá pra ir assim, né? Dá, por mim dá certo. Pronto, que aí eu salvo aqui, eu vou vendo os comentários por aqui e vou lhe auxiliando. Certo, beleza, Vitor. É, Esperar o pessoal deixa eu- entrar pra gente começar? vamos esperar a galera entrar de novo. Deixa eu perguntar pro pessoal, o pessoal que tá assistindo a live, tá conseguindo ver as duas imagens, a minha e a do professor? Se tiver, vocês colocam um joinha aí, um legal. Tá conseguindo ver? Ixi, o pessoal da live aqui falou que não tá vendo os dois. Vocês estão conseguindo enxergar só o professor, né? Certo. Professor, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e mandar uma solicitação para o senhor. Certo, beleza. Deu certo aí, professor? Aí eu não tô vendo sua imagem, não. Deixa eu ver se o pessoal estiver vendo pelo menos a sua imagem, dá certo aqui. Vão dizendo aí, pessoal, se vocês estão enxergando pelo menos a imagem do professor. Se tiver, não tem problema, a gente continua assim. Vamos ver se o pessoal responde aí, professor. Beleza? No caso aí, vocês estão escutando o áudio dos dois, mas a imagem só do professor, né? Então vamos Pronto, começar, dá né, certo. Vitor? Dá certo assim. Eu faço só uma breve apresentação, para o pessoal aí se contextualizar um pouco mais. A live de hoje que a gente trouxe aqui é com o professor do centro, né, do CCTA, como foi alguns outros aí, não, dessa vez não aluno. O professor Everton aí que ministra as disciplinas aí voltada para entomologia, tanto a agrícola, a geral, e às vezes algumas optativas aí, zoologia também. E com a proposta de tema de a entomologia agrícola na prática, né? Qual a importância da entomologia para a formação do engenheiro agrônomo. Ele veio com essa proposta e é uma proposta muito válida, porque é uma das áreas assim que a gente mais usa quando está no campo. Quando a gente vai para a prática mesmo de verdade, é um dos temas que a gente mais vê e encontra no campo, né? Junto com a fisiologia, dentre tantos outros aí. Certeza. Deixa eu explicar só a dinâmica aqui da live, professor. Certo. As lives aqui, elas só duram uma hora de live. Aí a cada uma hora Uhum. ela encerra, aí tem que renovar de novo. Se caso Tá bom. cair aqui de uma vez, é só você reabrir a live e todo mundo entra de novo, tá certo? Pronto, tá ok, então. Pois pronto, a live é sua, pode mandar brasa aí. Certo, Vitor. Boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar o Centro Acadêmico de Agronomia pela iniciativa, né? Nesse período tão difícil que a gente está vivendo. Então, desde que o Leônidas entrou em contato comigo, eu já parabenizei toda a equipe, porque apesar de gostar do olho no olho, de estar presencial, mas nesse momento é uma ferramenta muito útil, né? Para a gente estar se comunicando. Para mim é totalmente novo ficar falando para uma câmera, mas eu sei que Uhum. vocês estão aí e vamos interagir, né? A ideia é fazer um diálogo aqui mais informal, mais contraído, porque o tema permite isso.
Joguei um tema bem aberto, quando os meninos me pediram, bem prático. Né? Fiquem à vontade para fazer qualquer tipo de questionamento. Se eu souber responder, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou dizer que não sei, mas vou buscar a resposta e passar para você de alguma forma. Mas fiquem à vontade, vamos interagir. Né? Agradecer também o convite, estar participando, a lembrança dos meninos aí, estar convidando, participar, dos que estavam disponíveis para fazer isso aí. E agradecer a todos que tiraram um tempinho hoje aí para estar aqui nessa live discutindo com a gente. Né? Então, sejam todos bem-vindos aí e fiquem à vontade. Então, vou dar início aqui, começar a discutir alguns pontos. Vitor está com alguns questionamentos, ele vai filtrar alguns questionamentos aí para passar para a gente. Tem como eu ficar acompanhando todos aqui embaixo. E, Vitor, fique à vontade para interromper no momento que quiser, questionamento, pode perguntar, fique à vontade, viu? Pode me parar Certo, aqui. professor. Eu falo demais se deixar eu ficar falando a noite todinha. Não, mas é bom, é assim mesmo. Se tivesse mais tempo, a gente ficaria até. Só uma outra adentro aqui. Ao final da live, professor, vai aparecer uma opção de você compartilhar o vídeo que foi gravado. Aí você compartilha, Certo. tá certo? Tá certo. Pronto. Pode ir. Ok, né? Uhum. Então vamos lá. Pode dar continuidade. Nós preparamos um breve roteiro, eu e Vitor, a gente combinou, não preparei nada aqui para ler, então a gente vai discutir, vai fluindo aí o tema, a gente vai debatendo. Né? Então, por ser um tema muito específico, eu acredito que a maioria aqui é da área de ciências agrárias ou da agronomia, não é isso? De maneira geral. E nem todos estão no fim do curso, nem todos estão no início do curso. Ou alguns estão aí querendo entrar no curso. Então, eu vou fazer uma breve contextualização para deixar todo mundo a par do que a gente vai discutir, muito rápido. Em seguida, a gente inicia com esses desafios aí do engenheiro agrônomo em relação ao manejo de pragas no campo. Então, contextualização é bem simples. Primeiro, o Brasil ele é um país agrícola. Né? Isso é fato. O PIB nacional depende muito da agricultura. Mesmo em tempos de pandemia, já foi noticiado aí várias vezes que a agricultura é quem vai dar uma força grande nesse país no pós-pandemia. Então, é uma área muito dinâmica. O agronegócio ele movimenta milhões por ano, gera muito emprego, muita renda. E todos que estão inseridos nesse sistema aí devem acompanhar, né, o ritmo do agronegócio, que é muito dinâmico. Todo dia tem tecnologia nova surgindo na agricultura. E o engenheiro agrônomo, que é o profissional que se forma no curso de agronomia, ele tem que estar atento a essas demandas, né? Porque a tecnologia está aí, ele tem que saber utilizar para poder estar dentro do mercado de trabalho. Então, o primeiro ponto é isso. O Brasil é um país agrícola e a agricultura é dinâmica. O profissional tem que ter esse perfil. E quando a gente foi convidado a falar um pouquinho aqui do tema prático, eu procurei trazer essa proposta porque é um problema sério, né? Acho que quem aqui já foi no campo, tem sítio, até mesmo aqui dentro em aula prática, alguma coisa com experimento, já foi questionado o seguinte: estou lá com minha plantinha, tem um inseto. O que é isso e como é que eu controlo? Então é uma pergunta frequente essa. Se você for no campo, você vai ter essa pergunta. Você vai ser questionado. E aí é onde começam os desafios. Então tudo parte do bom preparo aqui dentro da academia. Então aqui é uma via de mão dupla, tanto de vocês quanto de todos os docentes que estão no curso. Então, o papel de vocês é participar, é dialogar, é debater e cobrar também, né, docente em relação a alguns pontos. Para quê? Para que quando terminar o curso, você possa chegar no campo e dar conta do recado. É isso que o mercado exige. Se eu invisto R$ 1 numa plantação, eu não quero perder esse R$ 1, não. Eu quero ganhar 2, 3. Então, tudo é investimento, tudo é custo-benefício. Então, o agrônomo é um profissional muito dinâmico. O curso de agronomia é muito amplo, muito diversificado. Eu compreendo que é muito difícil, mas é muito gratificante. Então, quando você termina, você tem que estar preparado. Então, hoje a gente vai falar de um tema aqui que é comum. Nós somos bombardeados de questionamentos em relação a insetos na agricultura, pragas. Não só pragas, mas aí doenças também. Aí. Seria bom o professor Fernandes aqui nessa live também, né? Com certeza, acho que... outro momento. Com certeza. Então, vamos lá. Dentre os pontos chaves, quando você termina o curso de agronomia, primeiro vem aquele questionamento. O que é que eu sei? Com a sensação que eu tive quando terminei o curso de agronomia, por exemplo. O que é que realmente eu sei? Será que eu estou preparado para ir para campo? Eu até assisti a live do Jaciel e foi muito interessante, ele tocou nesse assunto, né? Então, a gente tem aquela sensação que não sabe muita coisa, mas a gente sabe de muita coisa. A verdade é essa. É só parar, respirar
e ver que a gente tem todo o conhecimento que foi adquirido aqui na instituição, com os professores, com os colegas. Então, dá para ser aplicado isso aí. Então, esse é um baque que a gente tem quando vai a campo, né? Então, Professor, pode dizer. teve um rapaz aqui que comentou, né? Aqui no Insta dele tá o nome Barreto JM. Ele colocou assim: passo por esse questionamento diariamente. Agradeço ao senhor e ao professor Ailson Alves. Se você quiser um ex-aluno aí. Certeza, não acompanhei aqui, não vi, mas agradeço aí o comentário. Mas é verdade. É porque é uma dúvida que bate todo mundo. Acabou o curso, e aí? Não é? Eu estou preparado para encarar o campo? Então, eu vou até aproveitar, como é mais descontraído, e passar alguns macetes do dia a dia mesmo. E a gente teve a oportunidade de vivenciar, né, de debater com alguns colegas e procura sempre estar no campo para poder ter essas saídas para os problemas. Os problemas são vários, são muitos, né? Então, só para finalizar minha contextualização aqui, né, é que durante o curso de agronomia, independente da universidade que você esteja, todo aluno do curso vai ter que passar obrigatoriamente por pelo menos 2 disciplinas na área de entomologia. Todo mundo sabe disso. Umas universidades chamam de entomologia básica e aplicada, geral e agrícola, entomologia 1, entomologia 2. O fato é que você vai ver obrigatoriamente 2 disciplinas. Não é à toa que são no mínimo 2 disciplinas. É muito importante, é muita informação. Então a gente constrói toda uma base nessas 2 entomologias para quê? Para que quando você chegue no campo, você seja capaz de fazer o diagnóstico, né, diagnóstico da praga. Esse é o primeiro ponto, é um dos desafios que eu vou já falar para vocês aqui. O diagnóstico correto, porque sem ele a gente não consegue controlar, a gente não consegue ter sucesso. Então a gente tem que saber o diagnóstico, entender dos prejuízos, do comportamento, da biologia, enfim, até chegar à recomendação do controle, no momento ideal e os métodos mais adequados. Então isso é um grande desafio, esse processo todo é um grande desafio, né? Então toda essa base você constrói aqui para poder chegar lá no campo e aplicar. Então vamos lá. Hoje a agricultura ela é dinâmica. Em relação ao manejo de pragas, a gente preconiza um manejo integrado. O manejo integrado ele tem um olhar que a gente chama de holístico em relação às ciências agrárias, à produção. O que seria isso? Seria aquele olhar do todo, né? Então você tem que visualizar tudo que está no ambiente. Não adianta, não tem como dissociar isso aí. Então você vê o lado social, o lado econômico, os impactos ambientais, a questão da segurança alimentar, então está tudo envolvido. Então todo agrônomo tem esse desafio: aumentar a produtividade, produzir com qualidade e com sustentabilidade. Esse tripé aí não tem como a gente fugir. E o manejo de pragas vai mesmo em direção a esses 3 itens, né? Porque está tudo interligado. Então, como aplicar o que eu aprendi na academia, né, no campo? Quer fazer algum questionamento, Vitor? Tem alguma pergunta? Não, é só para o senhor falar um pouquinho mais perto aí do microfone do fone. Certo. O pessoal tá falando que tem um grilo aí que ele acompanhou, que tá na live também, zoadando. Esse grilo aqui é sempre comigo. Pra onde eu vou, ele vai junto. É justo, né? Live de entomologia tem que ter tem que ter inseto, grilo, alguma né? coisa. Melhorou Você mais falou agora? Melhorou, deu uma melhorada. Melhorou? No áudio, Pronto, né? Pronto, melhorou, né? Pode dar continuidade. Então vamos lá. Quem já fez experimento, quem foi do campo, quem convive com o pessoal da zona rural? Questionamento básico. O que é isso na minha planta? O que é que ele está ocasionando? E como é que eu controlo? Como é que eu elimino? Isso é um questionamento padrão. O produtor que está lá no campo, vamos falar de um produtor que não teve condições de ter acesso à formação técnica, à extensão, né, que é uma realidade no Brasil. Muitos produtores não têm acesso a isso, né, infelizmente. Vamos falar desse produtor. Ele está lá no campo, ele aprendeu passando de pai para filho. Então ele tem o conhecimento dele. A gente aprende muito quando vai no campo com essas pessoas, aprende demais. Com então certeza. Ele sabe, aprende demais, né? Então ele sabe. A gente vê isso na própria universidade, quando a gente participa de projeto de extensão, de qualquer comunicação com o produtor direto, você acaba adquirindo ali um conhecimento que na academia você muitas das vezes não tem, né? Aquele contato direto com o que está acontecendo. E a visão dele, né? Que é muito importante. Isso. Você aprende bastante. Você vai no campo e você aprende muito mais, às vezes, do que transmite, né? Isso é uma realidade. Então, vamos lá. Esse produtor está lá, ele não teve acesso à informação, mas é agricultor de longos anos, vem passando de pai para filho. Então, ele sabe, por exemplo, que tem um inseto lá, ele sabe identificar aquilo ali, pelo menos empiricamente, o nome vulgar ele sabe daquilo ali, e ele sabe que tem que controlar. Então, ele está aqui e sabe que tem que chegar aqui, né? Diagnóstico, controle.
E o que é que a gente pode fazer de diferente enquanto agrônomo de formação? Não é um questionamento esse. O que é que a gente pode contribuir em relação a isso? É porque daqui para cá tem um meio do caminho. Ó. E esse meio do caminho é justamente o diferencial. Esse diferencial significaria o quê? Você conseguir reduzir custos com técnicas, não é isso? Que você aprende na academia e tenta levar para campo. Você reduzir a dependência do controle químico. Você ter alternativas de controle para poder passar para esse produtor de maneira eficiente e efetiva, não é isso? Então, tudo isso, infelizmente, ele não teve acesso. Então, o diferencial de quem está na academia é essa. Por isso que as disciplinas têm uma base prática e uma base teórica. A teoria é muito importante nisso aí. Nas disciplinas que nós ministramos aqui, por exemplo, a entomologia geral eu já consegui fazer 50 e 50, 50% teórico e 50% prático. E a ideia é que com a entomologia agrícola, isso, em pouco tempo, eu consiga fazer também 50 e 50, porque um está ligado ao outro, né? Então é muito importante. Então esse meio de campo aqui é o nosso diferencial, né? A gente está aqui, a gente sabe que tem um problema e vai ter que controlar. Mas como eu vou fazer isso? Né? Então esse é o diferencial de todo engenheiro agrônomo. Então, essa base vocês conseguem aqui na instituição e tem que chegar a campo e tentar aplicar isso aí. Agora, aplicar não é fácil. Né? É muito fácil a gente controlar uma praga aqui, falando, numa live dessa aqui ou dentro de uma sala fechada de aula. Quando você vai para campo, a realidade é diferente. Tem muitos imprevistos, né? Tem muitos fatores interferindo ali no processo. Não é bonitinho, não, como uma condição controlada de caso de vegetação de laboratório. Então, surgem muitos empecilhos, né, no meio do caminho. Então, o que é que eu tenho para falar para vocês agora de início, já tocando no assunto? A gente tem que pegar os macetes do dia a dia. Né? A gente tem que lembrar do que absorveu na academia, por isso que a gente tem que absorver o máximo possível de informação e chegar na hora de tentar resolver o problema. Então, o primeiro desafio do engenheiro agrônomo, agora entrando aqui na parte mais prática, né? Isso é um problema seríssimo que eu estou vendo hoje em dia, é a questão do diagnóstico. É o primeiro passo para você manejar uma praga no campo. Vitor, quiser parar para perguntar, pode perguntar aí. Alguém quiser fazer um questionamento, viu? Certo, eu tô de olho aqui. Se surgir alguma dúvida minha ou por parte do pessoal que está vendo, eu interrompo. Uhum. Certo. Então, vamos lá. Então, o primeiro desafio para o engenheiro agrônomo, quando ele termina, que vai trabalhar, vai para campo, é esse diagnóstico. Então, por isso que nas nossas disciplinas a gente acaba puxando um pouco mais em relação a isso, porque quanto mais a gente visualizar aqui, melhor. Então, o diagnóstico, ele parte de que princípio? O que é que a gente pode fazer? Né? Sem ser muito teórico aqui, porque a teoria a gente vai, nas aulas aqui, sendo mais direto ao ponto. Você tem que usar a morfologia externa, que você aprende nas entomologias, obviamente, que é caracterizar o inseto por características que você está vendo, né? Do lado de fora do corpo dele, no caso, pelo menos. Vou falar numa linguagem mais simples aqui, porque o público é variado, então a gente está procurando ser o mais simples possível a transmissão. Então você vai atrelar, para fazer um diagnóstico mais preciso, essas características a comportamento, prejuízo que ela ocasiona na planta. É um macete isso aqui. Por quê? Porque na graduação ninguém vai se formar taxonomista. Né? Taxonomista é um profissional que está escasso e demora anos para ser formado. Então hoje o que eu vejo até em páginas de internet é muito erro de identificação. O pessoal posta uma foto e já vai dizendo que espécie é. Não é bem assim, né? O agrônomo ele não conhece espécie? Conhece. Na graduação, a gente procura ver as principais pragas de importância agrícola nacionais, né? E várias culturas de importância agrícola. São aquelas pragas que já são conhecidas há bastante tempo. Você tem resumos para você poder identificar mais facilmente, até para passar para um produtor, que são características chaves. Então, isso aí permite que a gente identifique esses animais, sem problema nenhum, né? Então, esse ponto aí ele é muito importante. Eu vejo muita displicência em relação a isso aí, porque se você erra a identificação do alvo, como é que eu vou controlar? Como é que eu vou controlar uma coisa que eu não conheço, que eu não sei o que é? Então, fica difícil. Então, o primeiro ponto é esse. A dica que eu dou desse item é o quê? Vá em cima do que você visualizou de morfologia, comportamento. Aí eu vou dar um exemplo. Vou procurar exemplos aqui, que eu gosto sempre de dar exemplos, né? E mostrar exemplos. Cheguei numa área de hortaliça. Pode ser qualquer uma. Vamos falar aqui de um meloeiro, que é muito comum, a gente está aqui bem pertinho dos maiores produtores e exportadores nacionais. Né? Muito comum, muito conhecido. Cheguei no meu campo, estou com a folha com minas ou galerias abertas. Eita, e aí, o que é? Não estou vendo o inseto aqui, é muito pequenininho, não sei o que é. Mas eu lembro que na aula de entomologia, eu vi uma imagem de uma folha de meloeiro, poderia ser qualquer outra cucurbitácea, com minas e galerias abertas. E só podia ser uma praga, que seria a mosca minadora. Né? Então eu estou fazendo um diagnóstico com base no prejuízo que eu estou vendo lá. Aí eu vou avaliar mais minuciosamente, vejo um adulto lá, opa, tem uma moscazinha bem pequenininha aqui, preta com amarelo. Estou falando bem simples aqui, né? Então você junta as características, aí como você lembra o seguinte,
Ah, mosca minadora e meloeiro. Quantas espécies tem no Brasil? Tem três, o professor disse que tinha três, e todas do gênero Liriomyza. Então você está fazendo diagnóstico, você associou o quê? Estou na área do melão, tem uma folha com minas ou galerias abertas e vi um pequeno díparo de coloração preta com amarela. Só pode ser quem? Não é? Então você reduz Exatamente. bastante sua chance de erro. Né? Então você usando essas macetes, você consegue chegar num diagnóstico mais preciso. Você reduz a chance de errar. Não é? Então você vai partir para uma recomendação de controle mais eficiente, mais efetivo. Né? As chances de Com acerto elas certeza. aumentam bastante. Não é isso, Vitor? Concorda? Con- Concordo claramente. É muito comum também, pelo menos o que eu vejo aqui muito acontecer, é o pessoal na hora de identificar, na hora de fazer o manejo da praga, é levar em Uhum. consideração apenas o inseto. Não levar outros fatores, o dano que ele causa, época do ano, tudo, vários outros fatores que a gente tem que levar em consideração. Eu vejo muita gente desconsiderando isso e vendo só a parte do inseto em si. E eu acredito que Uhum. essa forma não é a certa de se fazer, né? Porque são muitos fatores envolvidos, Uhum. como o professor falou, Muitos. é como se fosse um quebra-cabeça que você tem que ir montando para ter mais precisão no diagnóstico. Isso mesmo. É um quebra-cabeça mesmo. Né? É, é uma, Bem mais difícil do que um quebra-cabeça, mas é um quebra-cabeça. com certeza. Certo? Então é dessa forma que a gente tenta minimizar essa chance de errar. Então, por exemplo, a gente está aqui no Centro de Ciências e Tecnologia Agroalimentar, cidade de Pombal, né? Então a gente, vamos supor, plantio de soja. A gente não tem plantio de soja aqui. Mas aí, Uhum. durante a formação de vocês, pelo menos vou falar pela entomologia, né? Vocês veem soja lá. Por quê? Porque onde você for no Brasil que tem cultivo de soja, você vai ter visto as pragas-chave da soja. Então, como a gente vê aqui em torno de 20 culturas, 3 a 5 pragas principais importantes de cada cultura, a chance de você encontrar algo diferente diminui. Né? Lógico, vai ter. Inseto, a diversidade é enorme, a gente sabe disso. Mas aí você minimiza seu erro. Então, vamos falar de soja, que é uma cultura que a gente não tem aqui na nossa região, por exemplo, né, no momento. Então, você É, chegou lá, no Centro-Oeste, vou trabalhar com soja. Você é responsável pelo manejo de insetos na soja. Quais são as pragas-chave da soja? Aí você já vai ter visto, você vai lembrar. Ah, a soja tem muita lagarta e percevejo. Quais são os percevejos? Tem o verde e o marrom. Você tem que lembrar pelo menos disso, né? basicamente. Basicamente, você tem que lembrar pelo menos disso. Vai ter outra coisa lá? Pode ter, mas aí esses são os principais. Então, você já tem que lembrar disso aí. Aí eu estou no meio do É, plantio de soja. Pode falar, Vitor. não, pode dar continuidade. Se eu terminar, eu faço questionamento aqui. Certo. Então, você está no plantio de soja. Detectou um percevejo verde. A principal espécie é a Mesara viridula. Bem característico isso aí já, né? Mas todo percevejo verde da família Pentatome é Nesara viridula? Não. Não é isso? Mas você está É, na soja, está vendo um percevejo verde dessa família Pentatome, que é bem característica, só pode ser quem? Né? Então a chance de errar diminui. Mas mesmo que não seja Nesara viridula, eu vou deixar ele consumir meu vegetal ou vou aplicar uma estratégia de controle, sabendo que ele é um percevejo da mesma família de um percevejo que é reconhecidamente uma praga-chave da cultura. Então, só em saber que aquele inseto é daquela família tem as mesmas características, eu posso estar manejando também, né? Então, com você certeza. associando o dano, o característica morfológica, você diminui a chance de errar. Então, seu E é o diagnóstico que ele o, fica mais preciso. e é o, que o produtor está prezando ali. Querendo ou não, você sabendo ou não, você vai ter que dar um jeito de controlar, porque o cara ali Sim, está dependendo disso, né? Tá, se você não controlar, ele vai perder dinheiro. E a sim, gente sabe que trabalhando, atuando de verdade, as coisas funcionam desse jeito. Você tem que saber se virar, dar o seu jeito, né? sim, sim. Eu vi até um questionamento aqui agora, olhei rapidamente, eu vi aqui que, acho que foi Caio perguntou, quando a opinião do produtor vai de encontro contrário à sua, for da agrônomo, não é isso? Era até um questionamento que eu ia ressaltar aqui também, quando ocorre, se ocorre ainda muita resistência, né, dos produtores. Uhum. Na hora que Isso você aí vai é, aplicar um determinado manejo, alguma coisa, se eles ainda têm muita resistência a aceitar ou não, né, aquele tipo de manejo. certo, isso aí é um fato, isso é uma realidade, todo mundo sabe. Né? Não há nada melhor do que você mostrar casos reais, se possível bem próximo a esse produtor, de sucesso. É uma estratégia simples isso aí. As empresas, por exemplo, montam áreas experimentais dentro das fazendas de alguns produtores para mostrar resultado. Então, tudo para um produtor que vive daquilo ali, que explora a agricultura com fins comerciais, que é o seu sustento, sustento de muita gente, você tem que mostrar exemplo de sucesso.
né? Na parte do diagnóstico, por exemplo, toda informação que chega lá é bem-vinda. Eu já tive em áreas, por exemplo, que não é culpa dele, porque ele não teve acesso à informação, mas confundia o inimigo natural com a praga. E aí jogava o produto fora, né? Ainda mais matava o inimigo natural, que é benéfico para ele. Então, em É relação a muito esse comum, na diagnóstico, verdade, né, ver esse tipo de muito comum. situação. Então, em relação a diagnóstico, que é o ponto que a gente está tocando agora, a gente vai aprofundar um pouco mais isso aqui, para outros pontos. O diagnóstico é até fácil de você levar, né? Porque ele já conhece, ele vai ter um nome vulgar lá na sua fazenda, aí você chega, discute com ele, isso aqui também é chamado disso e disso, vai introduzindo, né? O que tem mais dificuldade de você tentar levar é questão de controle, porque o controle ele já aprendeu ao longo da vida, né? Então, em relação a controle, só vai ter sucesso nessa transferência de informação se você mostrar exemplo de sucesso, e de preferência bem próximo a ele, né? Porque se você faz uma fazenda vizinha, por exemplo, e o outro está vendo que está dando certo, ele vai querer também. Então a gente tenta passar com resultado. Não tem outra saída não, é número mesmo isso aí. Eu É, consegui economizar aqui no ano. Pode dizer, Vitor. Jailson tinha até perguntado aqui como seria a melhor forma de levar esse conhecimento técnico, né, para esses produtores que têm muita resistência, que vem de um costume aí, Uhum. de uma herança de costumes, na verdade, né? Você A, acabou de estra... responder, basicamente, é mostrando, né, na prática mesmo a que é estratégia é eficiente. mostrar. Certeza. Você pode chegar para ele e dizer assim, me dê aqui 20 metros quadrados da sua área, você tem 1 hectare, eu quero 20 metros quadrados. Vou montar um experimentozinho aqui, vou provar para você que esse produto funciona, um exemplo. Então ele vai acreditar. Se der certo, reduzir custos, aumentar a produtividade e qualidade e o lucro, ele vai aceitar. Né? Com Então é dessa certeza ele forma, vai aderir, mostrando, né? discutindo. Com certeza. Então é mostrando mesmo, debatendo, discutindo, levando resultado. O agricultor ele precisa de resultado. Né? Mais alguma coisa nessa linha aí, Vitor? Ou podemos continuar? Tem um rapaz que comentou aqui também, Barreto. Ele falou que a desinformação da mídia também dificulta muito, que os produtores, tipo assim, não que quis usar ou ver do vizinho e acaba seguindo a mesma linhagem que o vizinho aplica, por exemplo. Uhum. Em relação à mídia, a pergunta? Oi? Em relação à mídia, você falou no início? Que ele fez o seguinte comentário aqui. A desinformação da mídia também dificulta. Mês passado indiquei um dipel e o produtor não quis usar porque o vizinho viu na Globo, no Globo Rural, que o agrotóxico Uhum. ia matar ele. Aí, isso é desinformação, né? A informação que é passada errada, muitas das vezes. E quando um cara vai passar a informação certa, o agricultor já tem uma resistência ali. Pronto, entendi aí. Isso é uma excelente colocação aí, viu? Parabéns aí ao Barreto aí. É bem interessante isso aí. Por quê? Eu tenho comigo uma filosofia, que isso aí eu aprendi com os meus orientadores, né? Principalmente com o professor Elton lá da UFESA lá, que é o seguinte, a gente que sempre teve contato com o campo, com diferentes realidades, não só a realidade acadêmica, eu procuro fazer o seguinte, a tecnologia está aí para ser utilizada, né? Então eu não posso chegar numa sala de aula e dizer assim, nunca vocês usem inseticida, eu vou estar causando um dano na formação de vocês, porque eu tenho que trabalhar com a realidade. Eu tenho que passar todas as informações possíveis em relação às tecnologias de manejo de inseto para vocês. E aí mostrar como é que se faz isso de forma racional, ética, correta, não é isso? Para preservar quem? O meio ambiente, a saúde dos aplicadores, dos consumidores, os polinizadores, os inimigos naturais, para aumentar a produtividade com qualidade, mas com sustentabilidade também. Então, essa é a minha visão. Então, nas minhas disciplinas, por exemplo, eu vou recomendar um inseticida, mas vou recomendar também uma prática que não use produto químico. Então, tudo depende de cada situação e a gente tem que estar aberto a isso aí, a absorver esse tipo de informação e levar isso para frente. Esse é o meu ponto de vista. Então, toda tecnologia ela é bem-vinda, desde que você saiba utilizar, e utilize da maneira correta. Então, nesse caso aí, eu entendo perfeitamente, porque existem propagandas negativas, tanto para um lado quanto para o outro, né? Falar aqui do controle químico e o cultivo orgânico, por exemplo. Tem propaganda negativa para um lado e para o outro, então isso aí virou uma briga, né? Quando na verdade não era É, necessário. Não é era necessário. para era para virar uma aliança entre os dois, né? E acabou virando uma briga, uma Sim, disputa. não há necessidade de disputa, não. Tudo depende do modelo de produção que você tem, do seu objetivo, né? Então, por exemplo, eu estou com um problema, cultivo convencional,
vou usar um inseticida. Agora, se eu vou usar um inseticida, por exemplo, que eu uso da forma correta, dose recomendada, não é isso? Respeitar o período de carência. Se o aplicador vai lá, aplicação manual, do EPI completo para ele, não é isso? Dá todas as condições de ele estar aplicando. Então, se fizer tudo correto, como é recomendado, os fabricantes recomendam isso aí, vem na bula, seguir tudo direitinho, a chance de ter problema é mínima. O problema, na maioria das vezes, ou sempre, né, é do homem que está manipulando. Então, eu tenho É, aqui um inseticida na minha mão. Como é que ele vai chegar no campo? Se eu levar para lá, senão ele vai ficar cadê na embalagem, no laboratório, não é isso? Então, tudo é questão de comportamento mesmo. Então, a gente tem que, enquanto estudantes de agronomia, tem que ter acesso a toda a informação, toda a tecnologia possível. Lá fora, dependendo de onde você vai trabalhar, você vai direcionar aquele conhecimento para aquilo. Por exemplo, vou trabalhar numa empresa que comercializa inseticida. Vou estar falando com o meu público aqui, uma plateia, vou fazer uma propaganda. Eu vou chamar esse inseticida de agrotóxico? não passa nem, Não. não tem nem como passar uma crédito. É, eu vou chamar ele de inseticida, defensivo agrícola, produto fitossanitário. Agora, por exemplo, estou numa É, linha orgânica. Por exemplo, estou com uma plateia aqui, produtores orgânicos. Eu vou chamar ele de defensivo? Não, eu vou chamar de agrotóxico, de veneno. Então, tudo depende do público que você está trabalhando. A gente tem que sair daqui com essa visão, que é aquela visão que eu digo holística, do todo, né, que está ao seu redor. Para não ficar bitolado, a gente tem que se adequar, né, às diferentes situações que o campo nos apresenta. Oriel fez o comentário aqui, um dos grandes problemáticos é o ser humano, que não respeita dosagem, período de carência, Uhum. infinidade de coisas, né? Realmente a falha é Sim, humana, não do produto. a falha é humana, a falha é humana. Né? Tem, por exemplo, vou colher amanhã o produto. Né? Hoje tem um inseto em cima dele. Será que realmente eu preciso aplicar o inseticida, vou perder já amanhã? Ou então, se for necessário, eu tenho saída para isso? Eu tenho um produto que tem 24 horas de período de carência. Mas aí o pessoal vai e aplica um que tem 21. Então, vai levar o produto, o resíduo para a mesa, né? É. É tudo questão do homem mesmo. Né? O problema é do ser humano, certo? Então, para a gente Certo, fechar professor, aqui essa pode. parte desse primeiro desafio aqui, que seria esse diagnóstico, né? Se não surgir nenhuma dúvida. Então, um macete que eu dou é sempre usar aquilo que a gente vê na sala de aula, nas aulas práticas, da morfologia externa e associar comportamento a prejuízo na planta, para você fazer um diagnóstico mais preciso. Quando você une essas informações, fica mais fácil fazer o diagnóstico, né? Sua chance de erro é menor. Então, em relação a esse primeiro desafio, se ficou alguma dúvida, pode me questionando e vai me passando aí, né? Mas é basicamente isso, usar a questão da morfologia Uhum. externa, o conhecimento que eu adquiri, junto com características comportamentais, até da biologia, fase de vida do inseto também, mas muito com o prejuízo que ele está ocasionando, né? Certo? Então, essa parte Certo. diagnóstica aí seria a primeira questão que é um desafio. Atrelado a essa questão do diagnóstico, né, tem um problema sério que eu já citei aqui, que é a questão dos inimigos naturais, que ele é um item básico no manejo integrado de pragas e que muita gente confunde. E ao confundir, acaba querendo controlar, né? Por exemplo, tem um inseto muito comum, acho que todo mundo conhece, é a tesourinha. Né? Então, a tesourinha, por ter cercos em forma de pinça, um inseto maiorzinho, o pessoal tem até medo, confunde até com o potó, que a gente chama na região aqui, né? Que é um outro inseto. Então, acaba querendo controlar. Então, é outro problema. Então, tem que ter cuidado tanto no diagnóstico da praga, mas também saber reconhecer o que é inimigo natural, o que é que faz bem, né, para o campo, né? Então, só deixar esse detalhe aí para não esquecer, tá certo? Professor, Pode dizer. Guilherme Furtado aqui fez um comentário bem interessante, que muitos problemas também tem que ver que são relacionados ao manejo de cultura, né? Adubação excessiva, essa série de coisas que muitas das vezes é Sim. confundida com sintoma de uma praga, Uhum. de uma doença e tal. Principalmente E por isso aí doença, né? acaba confundindo bastante também os produtores. Sim, demais, principalmente com doença, né? Algumas deficiências, elas se assemelham muito à questão de virose, né? Questão Exato, de algumas virose. doenças fúngicas, algumas coisas. Então tem que ter muita atenção nisso aí, um bom comentário isso, né? Em relação ao É, inseto, a maioria é macro, dá para a gente visualizar bem, a gente tem menos problema com isso, né? Geralmente, quando é que o pessoal tem muito mais problema? Quando é um inseto de hábito noturno, que você chega no outro dia, você não vê o inseto e vê o prejuízo. O que é isso que está acontecendo? Geralmente é nesse sentido que é, confunde mais as pessoas, né? é, Uma forma. Pode dizer, Vitor. Calma aí, você pode continuar aí, já eu vejo aqui. É só um detalhe, né? Uma forma interessante, quando a gente trabalha com isso, que a gente não está vendo o inseto lá, é ver o prejuízo que está na planta, né?
para você descartar umas opções, né? Então, inseto mastigador consumindo folha, tem inseto que consome a parte central da folha, tem inseto que vai cortando pela borda da folha. Então, a gente até passa esses macetes na sala de aula para poder facilitar a vida das pessoas, né, no campo. Mas o ideal é É, você ver o inseto na planta, né? e facilita bastante, viu? Facilita. Um detalhe É, importante que a gente... Pode dizer, Vitor. a, a Eliane Fernandes aqui perguntou: professor, quando ocorre a resistência do inseto aos inseticidas, é devido a não respeitar o período de carência? Período de carência seria aquele período da última aplicação à colheita, né? Então, essa é a definição dele. A período de carência está muito mais envolvida a questão residual, né? A questão de resistência ela tem N fatores. Dentre eles, o uso abusivo de produtos químicos, né, de inseticidas. Então, por exemplo, bem simples aqui, uma população de insetos já tem, obviamente, aqueles indivíduos mais resistentes. É igual essa questão, passando agora, fazendo analogia com esse coronavírus. Tem casos assintomáticos, né, e tem casos de pessoas da Uhum. mesma idade, do mesmo sexo, que vão parar no UTI, infelizmente. Então, no meio de uma população, tem os indivíduos que são mais fortes. Nos insetos também tem. Então, quando você está fazendo, por exemplo, sucessivas aplicações ao longo do tempo, sem fazer uma rotação do ingrediente ativo, sempre aplicando a mesma coisa, isso aí é um fator que pode sim levar o inseto a desenvolver resistência ao longo do tempo. E quando essa população resistente passa a ser maioria, aí gera um problema grave. Então, é mais ou menos assim que eles adquirem resistência, pelo uso abusivo, né, de um mesmo produto, por exemplo, ao longo do tempo. Então, hoje, antigamente era mais problemático isso, porque você não tinha tantas opções no mercado. Hoje você tem muitas opções. Você tem produtos multissítios, né? A gente sempre trabalha aqui no laboratório, por exemplo, 2 princípios ativos no mesmo produto, já está formulado assim. Então, isso aí tem facilitado a vida dos profissionais das ciências agrárias para evitar essa questão de resistência. Então, hoje é tranquilo. Você tem como rotacionar, né, os ingredientes ativos, os grupos químicos. Então, hoje, esse seria o principal causa que levaria a uma resistência. Você usar abusivamente e sucessivamente de um mesmo produto no manejo de uma praga. Então, isso aí tem que ser evitado. Certo? É, o grande problema também dessa resistência é porque é um processo a longo prazo, né? Você não vê ele Uhum. acontecendo assim, Sim, rapidamente. Quando você vai sim, perceber, já tem uma população muito alta que já está resistente e você nem percebeu ali. sim. E a gente tem que ter atenção, por quê? Porque os insetos, a gente sabe disso, têm um elevado potencial biótico na maioria dos casos. Então, eles conseguem se reproduzir com muita facilidade, um elevado potencial reprodutivo. A gente tira, por exemplo, que é uma coisa que acontece no campo também, na cidade, nas nossas casas. Começou a chover, o que é que acontece? Um boom. Você tem um monte de mariposa, um monte de cigarrinha aqui. Pombal é bem característico isso aí. Então, é porque eles se É, reproduzem muito rápido em grande quantidade. Isso aí acontece no campo. Então, como ele tem ciclos, você tem um ciclo curto, se reproduz muito rapidamente, então eles têm esse potencial de adquirir resistência ao longo do tempo aí. Facilita a vida deles, né? Esse processo. Então a gente tem que ter atenção. Então muitas vezes você vai no campo, até mesmo experimenta aqui na casa de vegetação. Você foi hoje, tinha 2 insetos por planta. Amanhã você vai, tem 10, tem 15. E aí o que foi que aconteceu? Né? professor, Jair fez outro questionamento aqui. Qual seria a Já maior isso gosta, dificuldade de hein? passar? Jair está interagindo bastante aqui. Pode Qual seria interagir, a, Jair. qual seria a maior dificuldade de passar de uma produção convencional para uma orgânica? Aí ele diz: estou me perdendo no controle de pragas sem poder usar controle químico, né? Uhum. Ele, Essa transição não é fácil, né? que cai até um pouco cai um pouco não, cai bastante na live do professor Flauber também, que a gente passou aqui. Essa transição não é fácil, mas até de parabéns para quem pretende, tem que ter essa iniciativa de passar, né? Primeiro ponto, tamanho da área. Primeiro ponto é esse. Vamos supor que já eu tivesse uma área aí de 5 hectares, toda convencional. Aí de uma hora para outra ele vai plantar os 5 hectares sem ser convencional. Isso aí não vai dar certo, né? Você É, teria que é começar, não muito. sei a situação dele, precisaria saber da situação dele, né, na realidade. Mas só um exemplo aqui. Então, se eu tinha 5 hectares, vou tentar passar para o sistema orgânico totalmente de uma hora para outra, eu vou ter que ir com área menor. Né? Primeiro passo é esse. Então, já muita atenção em relação a isso aí. Essa passagem deve ser gradativa, não é? Quando a gente vai fazer o manejo de uma praga, alguma coisa, de uma região, cheguei, vou implantar uma área, alguma coisa, você tem que saber o histórico da área. Né? O que é que tinha ali naquela área.
Então, por exemplo, Jailson, vamos supor que ele plantasse tomate de maneira convencional. Aí ele tira o tomate, vai colocar tomate orgânico. Não vai dar certo, as pragas vão estar ali, né? Então elas vão voltar e vão atacar. Então até isso tem que ter cuidado, né? Tamanho da área, escolha da cultura que eu vou iniciar esse processo de produção orgânica. Senão ele vai ter muito problema, na verdade. Nós visitamos uma área aqui perto, ano passado, né? Então o produtor, ele plantou e depois procurou a universidade, para a universidade dar uma orientação, quando já estava, na verdade, tendo alguns problemas. Então quando a gente chegou, ele tinha feito o seguinte, ele tinha plantado tomate, em seguida melão, depois abóbora. Então, cucurbitacea com solanácea. Então, tem muita praga que é a mesma que ataca o tomate, ataca o melão. Então, ali ele só aplica uma cultura, quando é no outro dia está na outra. É porque é o mesmo hospedeiro, né? São hospedeiros das mesmas pragas. Então, tem que ter muito cuidado com isso aí. São, como eu falei anteriormente, né, são vários fatores ali que em conjunto é que formam o manejo, né? Esse seria um deles, a questão do hospedeiro. Sim. Então, se eu fosse migrar, tivesse uma área convencional, migrar para orgânico, a primeira coisa que eu faria, se eu fosse chegar na região, é ver o estoque da área, o que é que tinha aqui, o que é que eu estava cultivando aqui, o que é que tem no meu entorno também, né? Porque não adianta nada ele fazer seu manejo direitinho, se o vizinho está um cultivo convencional, muita praga, vai migrar, vai ter problema com isso. Então, ele tem que analisar o todo, tem que ter um olhar bem geral da coisa, né? O professor Bruno fez o questionamento aqui. Professor, onde podemos se atualizar com relação ao surgimento dos produtos para o controle de pragas? Sei. É muito interessante isso daí. Então, para você ficar atualizado em relação a isso, é prática, é campo, né? Então, é onde está acontecendo a coisa. Se você tiver amigos que trabalham em revendas, sejam desenvolvedores de mercado de multinacionais, então você tem acesso a esses amigos, vocês podem estar discutindo com eles. Mas não tem nada melhor do que o campo. É o dia a dia. Poder visitar uma fazenda, fazendas de diferentes portes, porque você vai ter manejos diferentes, produtos que são utilizados que são diferentes. Então, para você estar acompanhando, estar antenado nisso aí, é o dia a dia, né? É o que eu aconselho. Eu sempre que posso estou indo ao campo e estou questionando alguns colegas que trabalham em revendas, em multinacionais, para poder ficar antenado. Porque só para ter um exemplo, em 2019.1, não, 18.2, a gente sempre passa na disciplina recomendação, principais produtos. Quando foi em 19.1, eu tive que atualizar, porque surgiu produto novo, né? Mas aí como foi que eu soube disso? Eu estava em Mossoró, fui visitar meus pais, estava conversando com um amigo, ele foi e citou um produto. Eu fui pesquisar, fui buscar a informação. Já tinha chegado lá, mas aqui em Pombal, como a gente não tem uma agricultura tão forte, né? Então a gente não teve acesso a isso. Mas é o dia a dia. É você estar dentro do campo, né? Ou em contato com pessoas que estão no campo para poder estar se atualizando. Uma outra forma é você estar em constante pesquisa no site do mapa. Lá também sai, é divulgado isso aí, e você pode estar obtendo essas informações. Certo? Um portal que todos podem consultar aí é o portal do mapa. Agrofito, né? né? O Agrofito também. Conhecido aí das disciplinas. Tem bastante informação lá também, de tudo, né? De tudo. Então, hoje eu costumo dizer na sala de aula, o engenheiro agrônomo, ele tem dedicação, bem formado, ele pode errar, mas ele só erra se quiser, viu? Tem muita informação. Hoje a gente tem muito acesso à informação. Certo? Certo. Pode dar continuidade aí, professor. Você estava falando a questão dos inimigos naturais? Pronto, não, só para recordar aqui, é só questão de não confundir para evitar você estar aplicando produto desnecessariamente e matando o inimigo natural, que é seu parceiro ali no manejo da praga, né? Então só ter cuidado em relação a isso aí. Uma coisa que também é um desafio, mas é porque todo mundo acaba desconsiderando, por mais que empiricamente já esteja com a gente, é você não levar em consideração as condições do ambiente. Nós vimos aqui nas disciplinas que temperatura, umidade, vento, tudo isso influencia na vida do inseto. Isso é característica básica, né? Isso é informação básica, melhor dizendo. Então, muitas vezes você está no campo, estou na época chuvosa, estou tendo problema com inseto. Vai para a época seca, tem um problema com outros insetos. Isso é comum. Empiricamente você já sabe disso. Mas muitas vezes desconsidera isso aí. Então tem que ter muita atenção nessa questão do clima, do tempo, né? Porque isso aí pode influenciar demais. A gente sabe disso, é comum. Choveu, por exemplo, tem grupos de insetos que se beneficiam e tem de ruma no campo, né? Ficou seco, aparecem outros. Então a gente tem que estar muito atento a isso aí para o manejo, porque você consegue antever o que vai acontecer.
Então você consegue prever o seguinte, tá, em tal época do ano eu vou ter mais problema com X inseto. Né? Época seca, por exemplo, favorece muito mosca branca. Né? Mosca branca é um inseto que basicamente dá o ano inteiro, mas na época seca ela se favorece disso aí. Então você já sabe o que vai acontecer, você consegue se prevenir para aquilo ali, ou se preparar para melhor lidar com esse problema. Então é só para não esquecer disso, né? Sempre ter consciência que os fatores do ambiente estão influenciando nessa questão da praga no campo, nível populacional, dispersão. Então tem que ter muita atenção com isso aí, tá certo? Por isso que a gente sempre fala, plantio contra o vento, o que é que significa isso? Preste atenção a isso aí, né? Usar barreiras vivas. Então é para evitar alguns processos que são favorecidos pela questão do ambiente, tá bom? Então é só um detalhe para lembrar mesmo aí, para não esquecer, né? Porque na hora que a gente está no campo, é tanta coisa para resolver, não é só praga, tem mais coisas que a gente acaba esquecendo. É. Mas é um conhecimento que está com a gente. O Washington fez um comentário aqui. Professor, fui atrás de comprar um D6 aqui em uma venda e o vendedor não tinha. Sabe o que ele me ofereceu? Barragem. Como eu tenho conhecimento, não trouxe. O Washington é bom, viu? O Washington é bom porque o Washington interage, viu? Gostei aí, Washington. Desenrolado. Desenrolado. Outro problema seríssimo, né? Por exemplo, o barragem, que é um carrapaticida, é muito utilizado, por quê? Porque é de fácil acesso, ele tem um princípio ativo que vai matar inseto, só que não é o que foi produzido, né, que foi formulado para ser aplicado na agricultura. Então você não sabe o que vai acontecer ali. Mas por ser de fácil acesso e barato, muita gente acaba utilizando. O Washington acertou aí por quê? Porque ele teve essa informação. Né? Então ele evita cometer um erro. Tá certo? Então foi bem lembrado aí pelo Washington, isso é um problema sério, um problema grave. Né? Há pouco tempo, teve notícias aí, há pouco tempo, 2, 3 anos atrás, estavam importando produto falsificado, inseticida falsificado, né? Então é difícil. Né? O homem é complicado. É difícil. Então Complicado, você viu? coloca em risco tanto a vida, a sua, que está lidando com aquilo ali, os aplicadores, né, os trabalhadores de campo, como também a vida dos consumidores. Então tem que ter bem atenção em relação a isso. Teve um questionamento aqui bem interessante, professor. Cássio Kennedy questionou o seguinte: com a criação de campos novos para cultivo, há perigo de ter alguma praga já no primeiro cultivo? Sim, sempre há. Né? Por isso que é importante a questão que eu falei, o histórico da área, o que é que tem no meu entorno. Né? Então, vamos pegar uma área fechada, uma mata, vou abrir para plantar. Eu tenho que ver meu entorno, porque eu posso estar plantando e do vizinho do lado de uma mata ter aquele inseto que é praga severa, praga chave do cultivo que eu estou querendo plantar. Então, sempre há o risco, né? Lógico, se você está abrindo uma área virgem, num local que você estudou, não tem nada, a chance é menor. Mas o risco ele sempre há, certo? Então, tudo depende muito de uma questão do estudo do entorno, né, do histórico daquele local. Tá bom? Tem a questão até também a questão até dos inimigos naturais também, que em áreas novas geralmente tem bastante, né? Uhum, Eu ajuda. recom... No caso aqui surge um questionamento, professor. No caso aí, para me fazer o estudo, eu teria que, antes de iniciar o plantio, fazer um Pode ser feito levantamento sim. populacional, Né? que aí Pode eu ser teria a feito também. identificação, né? Uhum. O estudo populacional, que é um tema que a gente vai discutir aqui, porque a gente vai falar um pouquinho também da tomada de decisão, que passa muito pela questão da amostragem e monitoramento, né, que é fator decisivo no sucesso do manejo de uma praga, é fundamental. Então você pode estar fazendo isso aí. Eu, por exemplo, vou plantar falar aqui perto aqui, vou cultivar. Comprei uma área, vou cultivar, por exemplo, se fosse o caso. Né? Eu ia ver o que estava ao redor primeiro. O que é que tem no meu vizinho? O que é que tem aqui? Tinha algum cultivo aqui? Tinha alguma coisa sendo plantada? Então eu só ia praticar agricultura depois disso aí, né? Antes eu ia ter que ficar com o pé atrás, porque poderia estar gerando um problema futuro para mim. Então sempre é questão de observação, tá certo? E poderia sim, Vitor, fazer um levantamento, chegar, olhar, fazer um estudo rápido para ver o que está acontecendo. Ruth complementando a pergunta, Ruth perguntou aqui em qual distância ao redor da área eu devo fazer, né, esse estudo. Tanto para Uhum. ver as plantações que tem adjacentes, como do levantamento, né? Qual o tamanho assim da área ao redor? Isso não tem um padrão, sabe, Vitor? Respondendo a Ruth, isso não tem um padrão específico. Então você vai, não é uma coisa que você vai, vou ter que olhar 10 hectares ao redor, não é assim não. Né? Então você chega na sua área, primeiro saber o que é que tinha ali. Não tinha nada, beleza, já é um ponto positivo. Você está entrando pela primeira vez, já é um ponto bem positivo.
Vou ver se eu tenho um Uhum. vizinho de cerca. Se eu não tenho, é até bom lembrar um detalhe aqui, que por lei, né, tem recomendação de você deixar faixas preservadas do mato nativo. Isso já ajuda. Se você já tem isso naturalmente, então vai ter menos problema com praga. Então, eu estou aqui, estou isolado, não tem vizinho de um lado, do outro, o vizinho mais próximo está a 3 quilômetros. Então, isso aí já ajuda bastante, certo? Então, já facilita a sua vida. Só se você tiver, no caso, um vizinho muito próximo, de cerca, por exemplo, aí não. Aí você tem que fazer um. Você tem que ter um olhar mais minucioso em relação a isso aí. Saber se ele está cultivando alguma coisa lá, né? Mas não tem um padrão de tamanho de área, não. Tudo depende de cada situação. É. O Oriel aqui, professor, fez uma pergunta aqui meio inusitada. Ele perguntou o seguinte: se o vizinho da área de produção, no caso o meu vizinho, não toma as medidas de controle para as pragas não atacarem a lavoura dele, no caso, né? Se tem alguma coisa que ele Uhum. possa fazer na lei para obrigar aquele produtor a controlar a sua área, né? Acredito que aí tem que vir com uma assistência para ele, né? Assistência técnica para ele. É verdade, viu? Aí não tem nada que obrigue a fazer, não, certo? É Se uma você estiver situação cultivando, complicada. complicado, né? Se você estiver cultivando, por exemplo, materiais vegetais que, por lei, após a colheita, você tem que destruir aquele resto de cultura e você não está fazendo, isso aí gera um crime, né? Então gera. Agora tem que ter o órgão de fiscalização para ir lá. Tem culturas que é obrigado após a colheita, você tem X dias para destruir. Se você não destrói, você pode ser penalizado. Essa é uma situação. Mas se for cultivos Uhum. que não têm essa questão legislativa, ele pode fazer o que bem entender, né? O Brasil é um país muito grande, por exemplo, para a fiscalização estar em cima constantemente. Então a gente sabe que é difícil. Então o que acontece muitas vezes é você entrar num consenso, conversar, discutir, não é? Ou então vai arrumar uma briga que não é interessante não, né? Mas É cara meio que ó, complicada a briga situação. é bem complicado, é uma situação bem complicada, porque é igual a questão do Aedes aegypti, né? Então você faz tudo na sua casa, o vizinho não faz, você se contamina, ele acaba indo lá, fica e transmite a dengue, chikungunya, a zika, né? Então é a mesma coisa, basicamente. Certo? Professor, voltando um pouquinho da questão dos inseticidas que você falou, e Delvan fez um questionamento aqui. Qual a sua opinião sobre a comercialização de inseticidas por casas agropecuárias sem a prescrição de um receituário agronômico? E que medidas a gente da área, né, pode tomar para estar intervindo aí? Esse é um questionamento bem bacana de se fazer e bem complexo, porque não pode, né? Na verdade, por É, lei, é é complicado crime. isso aí, porque por lei você tem que ter um agrônomo lá para prescrever, você tem que consultar um agrônomo para poder lhe recomendar o produto que você vai ser utilizado, tem que ter o receituário agronômico, você leva isso aí e aí seu produto vai ser liberado, né? Então, nem sempre a gente tem esse procedimento correto sendo feito, isso é um problema grave, né? Então, aí é questão de denúncia mesmo. Para quem? Ah, vou no CREA. E o CREA tem que tomar as devidas providências, né? Infelizmente, isso ocorre demais. Até por uma questão burocrática, muitas vezes o produtor, o cara que está na revenda, acaba recorrendo a isso aí, né? Mas tem que estar atento, porque isso não pode. Infelizmente, não pode. Tem que ter uma regra, tem critérios para isso aí. Então, tudo parte de quê? Primeiro, o diagnóstico. Quem faz o diagnóstico? O engenheiro agrônomo. O engenheiro agrônomo faz o receituário agronômico. Ele prescreve como você tem que utilizar aquilo ali. Dose, número de repetições de vezes de aplicação. Então está tudo lá. Para a gente seguir e fazer da forma correta. Aí quando você quebra esse ciclo correto, aí começa a vir os problemas, né? Então, o que ele pode fazer é denunciar o órgão competente. Aí vai no CREA, denuncia, o CREA procura as agências de defesa agropecuárias, vegetais, né? Tenta fazer com que isso pare, né? Mas, infelizmente, é uma prática comum, né? É, Nem todos profe- fazem, mas alguns fazem sim. Professor, dê só uma checada quando a gente tem de tempo aí, por favor. É só você clicar nesse íconezinho que tem o nome ao vivo. Certo, olha aqui bem rapidinho. Veja quanto tempo de live 54 já tem. minutos. Pronto, 54. quando terá 60 minutos, a live encerra. Aí a gente reabre Certo. de novo. Lembrando que quando encerrar, você clica na opção compartilhar no IGTV. Porque aí fica salvo lá no nosso Instagram para quem quiser olhar lá depois. Pronto, tá certo. Beleza, Vitor. Então vamos lá, continuando, né?
Tem mais algum questionamento, Vitor? Por, en- por enquanto, deixa eu ver só um aqui que. é, deixa eu só baixar aqui, peraí. É, Evelyn França Lins perguntou quais recomendações para realização de pulverização aérea ou via drone ou afins. Ela fez esse Uhum. questionamento quando a gente estava falando dos produtos. Bem bacana. A aviação aérea ainda é muito utilizada, mas ela tem uma série de critérios a ser seguido, né? Porque o risco também é alto. Você imagina aí, você é um avião, você vai ter que passar sobre uma plantação liberando o inseticida. Então, é muito criterioso, é usado em pouquíssimos casos agora, e a fiscalização é em cima disso aí. Agora, a questão do drone, ela já é uma realidade. O drone na agricultura já há alguns anos, já é bem utilizado, e o drone permite o quê? Você fazer monitoramento, você fazer aplicações pontuais, com menos desperdício, com menos chance de contaminar o meio ambiente, porque uma aplicação aérea, por exemplo, o mínimo de vento já gera uma deriva, então o risco é alto, é isso? Então, com o drone não. O drone ele vai lá em cima do problema, faz uma pulverização localizada. Eu já tive a Agir oportunidade, só no foco, né? tem um amigo que doutor em entomologia e ele também gosta muito de drones. E ele montava drones e parte do meu experimento de tese ele ajudou a filmar a imagem aérea. E ele tem um projeto de liberação de inimigos naturais com drones, que já tem hoje no mercado aí, né, para liberação. Então, o drone é uma realidade e a gente pode estar aplicando inseticida com drone também. Então, a gente pode usar um drone para monitorar a praga, você localiza ela pontualmente dentro da cultura, vai lá com o drone e faz a pulverização localizada. Então, o risco de contaminar o meio ambiente aí é baixíssimo, né, praticamente zero, diferente da pulverização aérea. Feita com critério, dá para se fazer, mas é mais arriscado. Tá certo? Então, a aviação agrícola é usada em casos pontuais. Tá bom? Certo. Professor, como já falta pouquinho tempo para encerrar, eu vou encerrar a Uhum. live aqui e você encerra a sua aí e deixa salvo, tá certo? Aí você reabre que a gente conecta de novo. Certo. Então, vamos lá.